Fred Trump III rompe o silêncio. Um testemunho explosivo sobre seu tio Donald Trump, em uma revelação que abala os alicerces do clã mais polêmico dos Estados Unidos, Fred Trump III, sobrinho do ex-presidente Donald Trump, resolveu quebrar o silêncio em um livro que promete incomodar tanto seguidores quanto detratores. Intitulado All in the Family, The Trumps and How We Got This Way. Tudo em família, os Trumps e como chegamos a isso. A obra não é um ataque político, mas sim uma acusação íntima, pessoal e devastadora sobre como o poder pode destruir até os laços de sangue mais profundos. Segundo Fred, algumas traições não acontecem diante das câmeras nem entre rivais políticos. Acontecem no silêncio de uma conversa familiar entre pessoas que compartilham o mesmo sobrenome. E uma dessas traições, afirma ele, o persegue há mais de 20 anos. Ele não consegue perdoar. Essa foi a frase que, para Fred, marcou o início de uma fratura familiar sem volta. Tudo começou com uma crise médica. Seu filho William nasceu com uma grave condição neurológica que afeta severamente sua mobilidade. Em meio à angústia e à incerteza, Fred conta que buscou o apoio do tio Donald, que já era uma figura poderosa. A resposta foi arrepiante. "Deixe isso para lá e mude-se para a Flórida", teria dito Donald Trump. Para Fred, essa frase não foi um mal-entendido. Foi uma sentença, um retrato brutal de uma mentalidade onde a empatia é secundária frente ao poder e à conveniência. Foi como se ele realmente acreditasse que abandonar meu filho fosse uma opção razoável, lembra com dor. Mas isso não foi tudo. Fred afirma que, em uma conversa privada na Casa Branca, Donald chegou a insinuar que pessoas com deficiências severas deveriam ser deixadas para trás. Um comentário que, segundo ele, confirmou suas suspeitas, que para seu tio, a vulnerabilidade física não merece respeito, e sim representa um empecilho. O mais devastador, porém, é o que nunca aconteceu. Fred revela que Donald Trump jamais viu seu filho. Nunca o visitou no hospital. Nunca perguntou por ele. Nunca esteve presente em uma reunião familiar onde William estivesse. Nem uma única vez, insiste Fred. Esse silêncio, mais do que 1000 palavras, representa, segundo ele, uma ausência de humanidade impossível de justificar. A tensão familiar se intensificou ainda mais após a morte do patriarca Fred Trump Sr., em 1999. O que se seguiu foi uma feroz batalha legal pelo testamento. Fred III e sua irmã Mary Trump alegaram que Donald e outros irmãos manipularam a vontade do pai quando este já estava com declínio cognitivo. Em resposta, segundo Fred, a família, liderada por Donald, tomou uma decisão implacável: cancelar o plano de saúde que cobria os tratamentos de William. O impacto foi imediato. Fred e sua esposa Lisa foram forçados a buscar soluções desesperadas. Sem cobertura, o acesso às terapias vitais para seu filho desapareceu de um dia para o outro. E embora a família tivesse dinheiro, Fred afirma que a decisão não foi financeira. Foi um castigo, uma lição. Não era sobre dinheiro, era sobre controle, sobre poder, sobre me punir por ousar questionar. Com o tempo, Fred chegou até a apelar diretamente para Donald, pedindo, além das diferenças legais, que ele fizesse o que era certo. Nunca obteve resposta. Agora, com este livro, Fred Trump III busca mais do que justiça. Ele quer deixar registrado o que aconteceu, sem enfeites nem rancores escondidos. Porque, segundo ele, esta história não é sobre política. É sobre uma criança doente, uma família dividida e uma traição que, ainda hoje, continua sangrando. Fred Trump III lança um novo alerta. Algo não está certo com Donald. Em um testemunho tão íntimo quanto perturbador, Fred Trump III, sobrinho do ex-presidente Donald Trump,
continua a revelar detalhes ocultos sobre as rachaduras internas de uma das famílias mais poderosas e controversas dos Estados Unidos. Ele o faz com crueza, mas também com dor, em seu novo livro All in the Family: The Trumps and How We Got This Way. Desta vez, o alerta de Fred não se limita a um passado marcado por traições pessoais, mas se estende a um presente que, segundo ele, está envolto em sinais preocupantes de deterioração mental. Segundo Fred, seus apelos para restabelecer os laços familiares e principalmente para obter apoio médico para seu filho William caíram em ouvidos surdos. Donald, afirma ele, nunca demonstrou interesse em ouvir ou sequer um mínimo gesto de compaixão. Essa indiferença o marcou para sempre. Mudou a forma como Fred vê sua família, o que significa lealdade e até mesmo a maneira como escolheu criar seus próprios filhos. Meu filho pode não falar, mas merece ser ouvido, afirma com firmeza. William está em uma cadeira de rodas, precisa de ajuda para tudo. E é por ele, por sua história e sua dignidade, que Fred decidiu escrever cada página de seu livro. Porque por trás da imagem de uma família poderosa, ele viveu uma realidade fria, solitária e muitas vezes desprovida de empatia. Mas o relato vai além das dores do passado. Fred afirma que algo mais sombrio e alarmante está acontecendo no presente. Ele acredita que seu tio Donald já não é o homem que foi, nem mesmo aquele que muitos lembram nos primeiros anos de sua vida pública. E o que ele vê agora, diz, é assustadoramente familiar. Os primeiros sinais de um possível declínio cognitivo, semelhantes aos que testemunhou em seu avô, Fred Trump Sr. Fred pai morreu em 1999, após anos lutando em silêncio contra o Alzheimer. Foi um processo devastador para a família. No início, eram pequenos esquecimentos, depois, mudanças de comportamento. Por fim, uma perda total do controle que antes definia sua personalidade. Eu vi tudo. Não sou médico, mas sei reconhecer os sinais. Vivi isso com meus 2 avós, escreve Fred com uma clareza arrepiante. E agora, segundo ele, vê os mesmos sinais em Donald. Não se trata apenas do que ele diz, mas de como diz. Frases desconexas, ideias que se desviam sem direção, discursos que antes eram calculados e hoje parecem improvisados, erráticos. Para o público, isso pode parecer apenas bravata política. Mas para Fred, é algo mais profundo. Antes, Donald conseguia construir uma narrativa, mantê-la, insistir nela. Você podia discordar, mas era evidente que ele dominava a conversa. Hoje, esse domínio desapareceu. Explica. De acordo com Fred, o declínio não é apenas retórico, é mental. É o mesmo deterioro que observou em seu avô, o homem que um dia liderou um império imobiliário com pulso firme, que memorizava contratos e exigia disciplina extrema. Um homem que, com o tempo, começou a esquecer nomes, repetir perguntas, perder o fio do pensamento no meio de uma frase. A princípio, atribuíram isso ao estresse ou à idade. Mas com o tempo, a verdade se tornou impossível de ignorar. O que mais preocupa Fred não é apenas a possibilidade de que Donald esteja envelhecendo, mas a recusa absoluta em admitir isso. Na família Trump, demonstrar vulnerabilidade é sinônimo de fraqueza, e admitir que algo está errado, especialmente com a mente, é impensável, lamenta. Esse silêncio, afirma ele, é o mais perigoso. Porque enquanto Fred Sr. viveu seu declínio longe dos olhos do público, Donald continua no centro do palco mundial. Segue influenciando, opinando, aspirando. E se realmente houver algo errado, se sua mente já não responder como antes, o preço desse silêncio pode ser muito mais alto do que qualquer um está disposto a admitir. Fred Trump III não lança esses alertas de forma leviana. Ele o faz com o peso emocional de quem viu de dentro a queda de um ídolo familiar. E agora, com a mesma preocupação, ergue a voz para alertar o mundo de que, talvez, estejamos olhando sem enxergar.
Fred Trump III lança um segundo alerta. Donald não está apenas mudando, ele também manipula. O que ele diz movimenta mercados. O que grita arrasta multidões. Mas, e se essas palavras que estremecem o mundo nascerem da confusão, do declínio, ou até de uma intenção calculada e perigosa? Para Fred Trump III, isso já não é mais uma disputa familiar. Agora, as consequências são nacionais. Fred afirma que seu tio Donald Trump não está apenas lutando para manter a clareza mental que um dia o definiu. Está cercado por uma estrutura familiar que se recusa terminantemente a encarar a verdade. Em outras famílias, diz ele, alguém já teria levantado a mão, feito perguntas, soado o alarme. Mas na família Trump, o silêncio é confundido com lealdade. E fazer perguntas tem um preço. Um preço que, segundo Fred, ele já não estava disposto a pagar. Foi por isso que rompeu o silêncio. E o que tinha a dizer não apenas incomoda, sacode. Embora suas advertências sobre um possível declínio mental causem preocupação, há outra verdade, mais fria, mais estrutural, que, segundo Fred, moldou o Donald Trump que o mundo conhece hoje. Não se trata de saúde, trata-se de ideologia, e de como a questão racial foi usada não como erro do passado, mas como ferramenta ativa, eficaz e, para Fred, profundamente perigosa. A carta racial. É assim que ele chama. E para ele foi uma constante. Uma estratégia repetida, quase mecânica. Fred remonta suas lembranças aos anos 70, quando ele e Donald ainda tinham alguma conexão familiar e o sobrenome Trump começava a se transformar em uma marca de poder. Ele era apenas uma criança quando aconteceu o primeiro episódio que jamais conseguiu esquecer. Donald havia deixado seu carro estacionado em um bairro de Nova York e, ao encontrá-lo arranhado, explodiu. Mas não foi a fúria que mais impactou Fred. Foi a rapidez com que seu tio culpou, sem provas, sem testemunhas, sem contexto, uns garotos negros. Fred se lembra com clareza não apenas da acusação, mas do insulto racial que acompanhou a frase. Foi direto, ofensivo, e jamais saiu de sua memória. Mas esse não foi um caso isolado. Algum tempo depois, algo mais aconteceu. Desta vez, no jardim da propriedade da família. A bicicleta de Fred desapareceu. Ele contou a Donald, e pouco depois a polícia ligou. Haviam encontrado o garoto que a roubou. Quando chegaram à delegacia, descobriram que era um menino negro. Fred, ainda uma criança, só queria sua bicicleta de volta, mas Donald exigia algo mais, um castigo imediato, severo. Queria que o menino, quase da mesma idade de seu sobrinho, fosse preso. Fred, já adulto, não esquece aquele momento. Eu não entendia completamente o que estava acontecendo, mas senti que havia algo errado. Muito errado. Em seu livro, Fred deixa claro que não está tentando acusar seu tio de racismo no sentido tradicional. Não acho que Donald acredite na superioridade racial, escreve. Mas isso para ele não torna as coisas menos graves. Pelo contrário, o perigoso não é acreditar, é usar a raça como arma. E isso, assegura, é exatamente o que Donald Trump tem feito ao longo da vida. Transformar a questão racial em uma estratégia de controle, numa forma de dividir as pessoas com rapidez, emoção e medo. Segundo Fred, ele viu isso repetidas vezes, desde comentários privados na juventude até discursos em palanques diante de milhares de pessoas. Donald não precisa de provas, só precisa de um momento oportuno. Quando o ambiente está carregado, quando as pessoas estão irritadas ou confusas, ele entra em cena. Não porque acredita no que diz, mas porque sabe exatamente qual será o efeito de suas palavras. E isso, insiste Fred, é o mais assustador, porque não é espontâneo, é calculado. Quando você diz coisas não porque acredita nelas, mas porque são convenientes, o dano é muito maior, afirma.
porque isso cria uma cultura onde a divisão se torna regra, onde desconfiar do outro é justificável, e onde a crueldade, se for eficaz, é tolerada. Ou pior, aplaudida. Para Fred Trump III, não há nada mais destrutivo do que manipular o medo para obter vantagens pessoais. E se seu tio Donald Trump está disposto a fazer isso, então, diz ele, o problema não é apenas da família, é de todos nós. A guerra silenciosa dentro do clã Trump. Fred Trump III rompe o pacto de silêncio familiar. Para Fred Trump III, falar não foi um ato de vingança. Ele não quis humilhar em público, nem destruir reputações com manchetes escandalosas. O que ele buscava, diz, é outra coisa: verdade, memória e responsabilidade. Não apenas pelo que é feito sob os holofotes, mas pelo que se diz em voz baixa, quando se acredita que ninguém vai lembrar. Hoje, enquanto o sobrenome Trump é examinado como nunca antes, Fred afirma que já passou da hora de encarar de frente a cultura que sua família ajudou a construir e o estrago que deixou pelo caminho. Mas não foram apenas palavras ou suposições que deixaram feridas permanentes. Segundo Fred, o verdadeiro campo de batalha da família não foi a política nem os valores. Foi o dinheiro. E tudo explodiu após a morte de seu pai. A guerra da herança. Durante boa parte da vida, Fred Trump III escolheu o silêncio. Manteve-se afastado dos conflitos, focado no trabalho, em criar os filhos, em evitar ao máximo ser arrastado para o turbilhão midiático que sempre cercou o sobrenome Trump. Ele era parte da família, sim, mas não dos negócios, não do império, muito menos do drama. Tudo mudou no dia em que seu filho nasceu, e, segundo ele afirma, no mesmo dia em que sua família lhe virou as costas. No livro All in the Family, The Trumps and How We Got This Way, Fred deixa algo claro desde o início. Isso não é sobre vingança. É uma forma de recuperar sua voz, sua paz e seu lugar dentro de uma família que, em algum momento, o fez sentir que pertencia a ela. Não escrevi isso para destruir Donald, insiste. O título é claro: Os Trump e como nos tornamos assim. Assim como complicados, às vezes cruéis, porque toda família é assim de certa forma, mas esta foi diferente. Escrever, diz ele, foi sua maneira de sobreviver ao dano emocional de ver desmoronar tudo em que acreditava. Nas páginas, ele relata com franqueza sua infância, as lutas internas de seu pai e a pressão invisível, mas constante, que pesava sobre cada membro do clã Trump, especialmente sobre aqueles que ousavam sair do molde. E no caso de Fred, essa história começa com seu pai, Fred Trump Jr., o filho mais velho de Fred Trump Sr., o patriarca. Durante anos, Fred Jr. foi o herdeiro natural, inteligente, alto, carismático, e o mais importante para seus pais, o primogênito. Mas ele tinha um defeito: não queria ser incorporador imobiliário. Não se interessava por prédios, nem por aluguéis, nem por domínio territorial. Ele só queria pilotar aviões. Uma escolha que, para muitos, seria motivo de orgulho. Mas não na casa dos Trump. Fred Sr., um empresário rígido que valorizava o poder acima de tudo, via os pilotos como pouco mais que motoristas aéreos. Donald, ainda jovem, absorveu essa visão. E não apenas isso. Alinhou-se ao pai, ridicularizando o próprio irmão e chamando-o repetidas vezes de um motorista de ônibus com asas. Fred III jamais esqueceu essa frase. Não era apenas desprezo, era crueldade. Na família Trump, amar o que você faz não era suficiente. Você precisava fazer o que te tornasse poderoso. A pressão foi esmagadora. Fred Jr. começou a beber. Se retraiu. E quando seu filho, Fred III, ainda era adolescente, seu pai já estava se apagando. Morreu aos 42 anos por complicações decorrentes do alcoolismo. E embora tenha deixado um vazio imenso, a família jamais reconheceu isso abertamente. Nunca se falou sobre, nunca se curou. Fred III cresceu sem pai,
e sem a proteção que esse pai teria representado dentro da hierarquia familiar. Ainda assim, por um tempo, manteve uma relação próxima com seu tio Donald. O admirava. Chegou até a vê-lo como alguém que poderia simbolicamente ocupar o espaço que seu pai havia deixado. Mas com o passar dos anos, essa proximidade foi se dissolvendo. E quando Fred Sr., o patriarca, morreu em 1999, a distância virou ruptura. O que veio depois foi mais doloroso do que qualquer palavra. Fred III afirma que o testamento final de seu avô foi manipulado. Segundo ele, tanto ele quanto sua irmã Mary Trump foram praticamente excluídos da herança. A maior parte da fortuna, avaliada em centenas de milhões de dólares, ficou com Donald e os outros irmãos sobreviventes. O que torna essa história ainda mais impactante é que essas mudanças, segundo Fred, ocorreram quando Fred Sr. já sofria de um grave declínio cognitivo. O diagnóstico de demência era conhecido por todos na família. E mesmo assim, nesse estado, foram modificados os documentos mais importantes do legado familiar. Acreditando que a vontade de seu avô já não era plenamente consciente, Fred e Mary entraram com um processo contra o patrimônio dos Trump. Foi um ato corajoso e solitário. Enfrentaram diretamente o núcleo do poder da família, mas Fred tinha convicção, não lutava apenas por dinheiro, lutava por justiça, lutava por seu filho e, no mais profundo, pela memória de seu pai. O preço de desafiar os Trump. Fred Trump III rompe o pacto de silêncio e revela o verdadeiro código da família. Fred Trump III não iniciou sua batalha judicial por rancor nem por ganância. Lutava, segundo suas próprias palavras, pelo que acreditava ser justo. Mas o que aconteceu depois foi, em sua opinião, muito mais devastador do que ter sido excluído do testamento. Foi uma ferida que até hoje continua aberta. Pouco depois de entrar com o processo para contestar o testamento do avô, a família Trump tomou uma decisão que, para Fred, não tem explicação nem perdão. Cortaram o seguro de saúde que cobria o tratamento de seu filho William, uma criança com uma grave condição neurológica. Para Fred, isso não foi apenas um golpe financeiro. Foi um ato de retaliação, dirigido ao membro mais vulnerável de toda a família. Ele tentou apelar diretamente a Donald. Suplicou que separasse a disputa legal do bem-estar de seu filho. Mas tudo o que recebeu como resposta foi um silêncio gélido. E foi esse silêncio que mudou tudo. Aquele homem que havia sido seu tio, seu mentor, sua figura de admiração, tornou-se irreconhecível. O mais doloroso não foi a perda financeira. Foi a desconexão emocional, justamente no momento em que mais precisava de apoio. Fred reconhece que o processo judicial tensionou as coisas, que o conflito não foi fácil, mas nunca imaginou uma reação tão fria, tão implacável, tão desprovida de compaixão. Porque aquilo não foi apenas uma disputa familiar por dinheiro. Foi, como ele descreve, uma prova final de caráter. Uma prova que Donald, segundo Fred, não passou. E, no entanto, acima das heranças, dos processos e dos seguros médicos, o que realmente define a família Trump, segundo Fred, é algo mais profundo, uma forma de pensar. Uma estrutura de valores que atravessa gerações e que não se baseia no amor nem na conexão emocional, mas em uma única coisa: o poder, o código Trump. Apesar das batalhas judiciais, dos laços rompidos e do abandono silencioso nos momentos mais sombrios de sua vida, Fred Trump III diz ter descoberto uma verdade central que o acompanha desde a infância. Uma verdade que não aprendeu em um único momento traumático, mas que foi se revelando ao longo de uma vida inteira dentro do ecossistema Trump. Na casa dos Trump, garante Fred, o poder é tudo. E qualquer forma de fraqueza, seja emocional, física ou financeira, é punida. Em seu livro All in the Family, Fred revela uma das regras não escritas mais poderosas dentro do clã. Nunca mostre fraqueza. Não chore. Não tenha medo. Não peça ajuda.
tudo é medido em força. O sucesso é respeitado, o controle é admirado. Mas quando alguém tropeça, cai, ou simplesmente pede apoio, a reação não é compaixão, é distanciamento, é julgamento, é crueldade. E esse padrão, insiste Fred, não começou com Donald. Começou com Donald. Vem de antes. De muito antes. Do patriarca Fred Trump Sr. Fred Sr., o avô construtor, era um homem duro, obcecado por disciplina e domínio. Não era apenas desprezo. Era crueldade. Na família Trump, amar o que se faz não era suficiente. Era preciso fazer o que te tornasse poderoso. O pai de Fred III, Fred Trump Jr., nunca se encaixou totalmente nesse sistema. Era mais gentil, mais alegre, mais humano. Queria pilotar aviões, não construir arranha-céus, e por isso foi ridicularizado. Chamado de fraco, tratado como uma decepção. Fred Jr. foi deixado à mercê de seus próprios demônios. Lutou sozinho contra o alcoolismo, contra o peso de não corresponder às expectativas. E quando finalmente morreu, aos 42 anos, a família permaneceu em silêncio. Ninguém falou sobre a dor. Ninguém o lamentou publicamente. Esse vazio, essa indiferença, mostraram a Fred III o que sua família valorizava e o que não valorizava. Esse foi o legado que Fred III recebeu, quisesse ou não. Um sistema onde o amor era condicionado ao desempenho, onde pedir ajuda podia te custar o lugar à mesa. E esse mesmo sistema, ele afirma, explica não apenas o que aconteceu com seu pai, mas também o que aconteceu com ele e com seu filho, William. Quando William nasceu com um raro distúrbio neurológico, Fred esperava que a família se unisse, que viesse o apoio, o abraço, a reconciliação. Mas o que recebeu foi o oposto: distância, indiferença e, por fim, silêncio. No dia em que desafiou o controle familiar ao entrar com o processo, a resposta foi dura e definitiva. Fred entende agora. Na família Trump, nada disso era pessoal. Era estrutural. Era assim que o sistema funcionava. Poder acima de tudo. E empatia simplesmente não tinha espaço. Talvez por isso Fred III esteja convencido de que seu avô teria odiado seu livro. Porque All in the Family vai contra tudo o que Fred Trump Sr. pregava. Porque expõe o que ninguém queria contar. Porque ousa mostrar a fraqueza, a ferida, a humanidade. E na casa dos Trump, isso sempre foi o mais imperdoável. Fred Trump III quebra o silêncio para honrar o pai e proteger o filho. Isto não é vingança, é memória. No olho do furacão, onde o sobrenome Trump virou sinônimo de poder, controvérsia e controle, Fred Trump III ergue a voz. E o faz não por ódio, nem por ambição. Ele o faz, segundo suas próprias palavras, por amor. Amor ao filho, respeito ao pai, e pela verdade que durante décadas ninguém ousou dizer em voz alta. Fred está convencido de que seu pai, Fred Trump Jr., o filho mais velho do patriarca, teria ficado ao seu lado, porque ele também conheceu na pele o que era enfrentar um sistema familiar que não perdoava a fragilidade, que punia o erro, que apagava quem não se encaixava. Fred Jr. não sobreviveu àquela pressão, mas Fred III sobreviveu. E agora, conta sua história não para destruir ninguém, mas para reivindicar um legado quase apagado, e para proteger seu filho William, que nunca teve a chance de se defender. O livro All in the Family, The Trumps and How We Got This Way não é uma cruzada política, insiste Fred. Não se trata de eleições nem de partidos. Trata-se de legado, do que deixamos para trás, de como cuidamos daqueles que não conseguem cuidar de si mesmos. Trata-se de justiça, de memória e de não deixar que o silêncio dite a versão final da história. Fred relata com profunda tristeza como viu as necessidades de seu filho serem ignoradas, como sua própria voz foi silenciada e como seu sobrenome, que antes significava pertencimento, se transformou num símbolo de poder sem compaixão. Foi essa dor, esse abandono, que o impulsionaram a escrever. Colocar no papel
foi sua forma de não desaparecer. E o mais surpreendente, Fred ainda chama Donald de família. Não busca negar o sangue, não pretende reescrever a árvore genealógica, mas lança uma pergunta profunda. O que significa realmente ser família? Para Fred, não é um sobrenome. Não é uma história compartilhada. Ser família é estar presente. É responder quando alguém sofre. É demonstrar integridade, sobretudo nos momentos difíceis. E se isso não existe, então a palavra família não vale nada. Seu livro não busca destruir ninguém. Busca erguer uma verdade que foi incômoda por tempo demais. Uma verdade que pode colocá-lo contra os seus, mas também uma verdade que, finalmente, dá voz ao seu filho William, um menino não verbal, vulnerável, ignorado por muitos e, o mais grave, esquecido pela própria família. Fred Trump III não quer consertar os Trump. Não está tentando ganhar nada. Só quer garantir que a história de seu filho não se perca no eco de um sobrenome que preferiu calar. Porque numa família onde o silêncio foi lei por gerações, falar se tornou o ato mais corajoso.